Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play. 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 9. 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 9. De manhã nós meditávamos acerca do texto, tema desse acampamento. A mim tudo é permitido, mas nem tudo me convém. A mim tudo é permitido, mas não me deixarei escravizar por coisa alguma. Agora nós queremos conhecer um pouquinho o grande contexto que fez com que Paulo chegasse a essa conclusão. Então, já a partir do versículo 9, nós temos uma visão bastante clara disso. Porventura, será possível, por acaso, ignorais que os injustos não terão parte no reino de Deus? A pergunta de Paulo é capciosa, porque a pergunta dele já está supondo que nós já sabemos a resposta. Por acaso ignorais? Os coríntios não ignoravam e nem nós. Ignorais que os injustos não terão parte no reino de Deus? E aí ele vai especificar essa injustiça. Não vos iludais. Então, na verdade as pessoas não ignoravam e nós também não ignoramos, mas nos iludimos. Que os injustos não terão parte no reino. Se você voltar a sua Bíblia, a carta de Paulo aos Romanos, que é a carta que antecede Coríntios, no capítulo 1, quando ele vai mostrar a justificação pela fé, e que aqui no capítulo 6 de Coríntios ele vai retomar também, ele salienta para nós o que é essa injustiça. Para a gente entender que esse termo injusto aqui é bastante amplo. Revela Deus para nós a sua ira contra toda impiedade e injustiça humana, daqueles que por sua injustiça reprimem a verdade. Ignorais que os injustos não entrarão no reino? A maior injustiça, e isso São Paulo já falou antes, e eles conheciam a carta aos Romanos. A maior injustiça que o mundo faz e que nós fazemos é reprimir a verdade de Deus. E se você continua lendo o capítulo 1 de Romanos, ele vai explicando como é que esse processo se dá. Pois o que de Deus se pode conhecer é manifesto para nós, já que Deus mesmo nos deu esse conhecimento. Nós vamos falar sobre isso na missa hoje. As perfeições invisíveis de Deus são claramente conhecidas através das suas obras. Portanto, não tem desculpa. Por isso a palavra ignorais. Apesar de conhecer a Deus, não glorificaram como Deus. Pelo contrário, perderam-se em seus pensamentos fúteis, e seu coração insensato se obscureceu. Alardearam sabedoria, tornaram-se tolos, trocaram a glória de Deus incorruptível por uma imagem corrompida. Padre Jonas comentava isso hoje de manhã. E por isso a gente acaba sendo dominado pelas paixões que vêm logo em seguida. A pior injustiça é quando o ser humano troca a verdade de Deus pela mentira, adorando e servindo a criatura ao invés do Criador. Meus irmãos, nós precisamos entender muito bem qual é o processo que o inimigo usa para nos prender. Quando nós determinamos isso, quando nós percebemos isso,
Quando nós descobrimos qual é o esquema que ele monta, então nós poderemos resistir a ele. Primeiro, nós precisamos ter muito claro isso. Nós, se vivemos nessa injustiça, injustiça é trocar a verdade de Deus pela mentira, não herdaremos o reino, nem nessa e nem na outra vida. O pecado, ele troca a verdade, ele apresenta a verdade como se fosse uma mentira. Eu já contei essa parábola, vale a pena contá-la de novo. 2 irmãos, um foi ser padre, o outro foi ser ator de teatro. Se encontraram 20 anos depois. O ator, um ator de renome. O padre já tinha sua paróquia. E aí um convidou o outro. Bem, agora eu estou na sua cidade. Sexta-feira nós temos a apresentação da nossa peça teatral. Você está convidado aí. E o padre disse, tudo bem. E aí no sábado você vai me visitar na minha missa às 7 horas, que é a principal missa da comunidade. Então os irmãos combinaram de um e assistir o outro atuando. Na sexta-feira o padre foi para o teatro, quase não entrou, não fosse a ajuda de um paroquiano que lhe emprestou um cheque, porque pagava R$50 para entrar no teatro. Era um absurdo, porque coitado daquele padre, mas era o irmão dele. Comprou o ingresso. Quando ele entrou, já tinham as moças na recepção. Teatro muito bonito, ar-condicionado, aquelas cadeiras de veludo azul, um tapete vermelho. A moça já perguntou qual é o número da cadeira dele. Ele nem sabia que era numerado. Levou a cadeira dele arrumadinha, esperando ele. Não é igual aqui não, que já fica uns segurando o lugar porque o outro chega atrasado e vem, dá licença, dá licença, dá licença, dá licença, dá licença, dá licença. Não, já veio antes. Aí foi, sentou confortavelmente no lugar que era dele. Uma música suave, temperatura ambiente. Passou uma moça com uma bandeja servindo um guaranazinho, umas bolachinhas, umas broinhas, né? De repente abriu a cortina, veio o diretor da peça, saudou cada um, disse, daqui a 15 minutos começa a nossa peça. Essa peça teatral, ela é representada pelo querido ator, falou o nome, que era o irmão do padre. Ela foi escrita por Mário Lago, José Vanderlei, ela foi no contexto, e explicou tudo. O cenário é da coreógrafa, não sei das quantas, o engenheiro de som, engenheiro de luz. Aí entregou para ele um folheto bonito, um folheto com papel de primeiríssima, com fotografia do ator, a biografia do ator, os outros atores, explicando que a peça tinha primeiro e segundo ato, mas tudo bacana. Ele ficou impressionado com aquilo. R$50 bem pago. Quando começou a peça, às 8 horas em ponto, quando abriu as cortinas, era um silêncio, não tinha ninguém falando, ninguém andando, ninguém cochichando, aquele silêncio. O som do teatro, porque se não fizer silêncio, não escuta. E começou a peça, e a cada cena bonita o povo aplaudia. E ele foi ficando impressionado de ver o irmão dele, criado com ele junto, como agora ele era um ator tão bom. Quando terminou a peça, 2 horas depois, 10 horas da noite, o povo aplaudia, e o irmão com os outros atores em pé lá na frente, e o povo vibrando. E ele, quando foi ao camarim para dar um abraço do irmão, teve que pegar uma fila. Aquele tanto de gente queria abraçar o ator, e ele ficou impressionado. Foi embora, chegou em casa meia-noite. Dia seguinte, o irmão foi visitar o padre. Como ele era ator, estava acostumado a chegar cedo no teatro, achou que na igreja era igual, foi mais cedo para a missa. Chegou 1 hora antes, não tinha ninguém. Entrou dentro da igreja, ficou lendo assim o nome da turma escrito nos bancos, o povo gosta de escrever nome no banco da igreja. Ficou lendo ali.
achou um folhetinho assim, um papelzinho feio, um jornalzinho. Foi lendo aquilo, não entendia nada. Triste que ele precisou ir no banheiro. Chegou lá, ele viu que o papel era o mesmo daquele folhetinho, só que tinha usado em datas anteriores. Ele não entendeu. Aí sentou lá, daqui a pouco chegou um, chegou outro. Foi chegando. Estava quase na hora, ligaram o som, deu microfonia. O rapaz veio lá e falou: Jesus, alô, Jesus, Jesus. Alô, som, Jesus. Amém, amém, Jesus. Aí, daqui a pouco foi a senhora lá na frente e começou a ler nome de defunto. Ele achou que ele estava no cemitério. Alma do fulano, alma do ciclano, alma do... Eu falei, será que aconteceu? Olhou por lá. Bateram um sino e começou o povo cantar. Com minha mãe estarei na santa glória um dia, ao lado de Maria. O irmão começou no Pai, do Filho, Espírito Santo, eu não entendia nada. Porque é engraçado que tem um, em todo lugar, não sei se vocês já repararam, tem um que sempre reza fora de hora. Esse é um fenômeno universal na igreja. Em qualquer lugar do mundo que você vai, tem um que responde, amém? Ele reza o Pai para tirar o C do ritmo. Aí aquilo que ele nasceu com a vocação de atazanar a vida da gente. E ali também tinha. Ele não tinha nada. O padre foi lá, fez um sermão. Era criança correndo para lá, criança correndo para cá. Tinha uma senhora do lado dele que levou um pacote de batata frita para o menininho dela comer. E o outro chorava e falava e mexia, a mãe não falava nada, mascando chiclete, tira o chiclete, pendurava-se no banco da igreja. Ele firme, ele foi lá para ver o irmão dele. Quando terminou aquela missa, o padre disse: vamos em paz, que o Senhor vos alcance, porque tinha gente que estava longe já. Ele foi na sacristia, no camarim, para visitar o padre. Chegou lá, só estava o padre e o sacristão contando a coleta. 27,80 deu a coleta. Precisava umas 2 missas para pagar a entrada do teatro. Aí o sacristão foi embora, o padre tirou a batina, sentaram, falei, mano, você vê como é que o mundo está perdido, hein? O mundo está terrível. Você vê ontem lá no teatro, rapaz, R$50 para entrar. Aqui uma vez nós achamos a nota de R$50 na coleta, era falsa. Você vê a coleta deu 26 e pouquinho. Você vê que para um teatro, 2 horas de peça e o povo fica em silêncio e todo mundo chega na hora, ninguém chega atrasado. Como é que pode? Como é que houve essa inversão de valores? O mundo está perdido, as pessoas estão perdidas. Aí o ator falou, mano, eu acho que talvez o problema não esteja bem nas pessoas. Talvez o problema esteja em vocês, na equipe sua, eu não sei bem quem é a sua equipe, em você e na sua turma. Porque olha, lá no teatro nós temos uma grande equipe que pensa tudo, que prepara. Tem o pessoal que monta o cenário, tem o pessoal responsável pela luz, pelo som, o pessoal responsável pela divulgação, responsável pela segurança. E a gente ensaia e ensaia muitas e muitas vezes. A gente passa a noite inteira ensaiando. Agora, pelo que eu vi aqui, vocês vão tudo na base do improviso, leva de qualquer jeito. Lá no teatro, é verdade sim, nós temos uma mentira, que é o texto. Mas nós procuramos apresentar essa mentira como se ela fosse uma verdade. Agora você me desculpa, você é padre, mas me perdoa. Você diz que tem a verdade,
mas você apresenta a verdade para as pessoas como se fosse uma mentira. Como é que você quer que as pessoas acreditem nisso? Como é que você quer que as pessoas acreditem que o Jesus Cristo, que você diz que tem palavras de vida eterna, não tem palavra nem para mudar a sua vida? E infelizmente, isso que São Paulo está escrevendo aos Coríntios, serve para cada um de nós que nos dizemos cristãos. Como nós vivemos as verdades que nós dizemos que acreditamos? Trocamos a verdade de Deus pela mentira. Damos ouvidos à palavra do mundo, seguimos a última notícia, a última palavra, ficamos atentos para enxergar qual é a novidade do mundo, mas vamos deixando a mentira tomando conta na nossa vida. Nos acostumamos com a mentira, nos acomodamos na mentira, nos adaptamos à mentira e ainda queremos adaptar o evangelho para o nosso jeito de viver. E São Paulo está dizendo: não vão entrar no reino de Deus. A pior injustiça é trocar a verdade de Deus pela mentira. E por isso Jesus deixou muito claro no capítulo 8 de São João: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Nenhum de nós aqui vai conseguir viver verdadeiramente livre se não fizermos a experiência pessoal de Jesus Cristo em nossa vida, se não fizermos a experiência do seguimento de Jesus. Por isso, São João diz 6 versículos adiante, capítulo 8, versículo 36, depois do 38, fecha: se o Filho vos libertar, sereis verdadeiramente livre. E como é que Jesus nos liberta? Na verdade. João 14,6: eu sou a verdade. E essa verdade de Jesus não é uma verdade doce. A palavra de Jesus não é uma palavra adocicada, não é uma palavra light, não é uma palavra suave. O jugo é suave para quem se põe. Nossa! Para quem se põe a caminho. É uma palavra dura, é uma palavra que nos convida ao despojamento, e é isso que o encardido não quer. Então qual é o processo que ele faz em nós? Ele leva-nos a viver na mentira, vai nos acostumando com a mentira e vai fazendo com que a gente acredite que a gente precisa da mentira. Pouco a pouco nós nos tornamos dependentes da mentira. Você já deve ter visto em circo ou na televisão mostrado como é fácil amarrar um elefante. Que coisa impressionante! Um bicho daquele tamanho. Você imagina a força que deve ter um elefante? É um bicho enorme. E eu não entendo como é que eles conseguem. O cara vai lá, pega uma cordinha, um barbante, amarra na tromba do elefante assim, ou na perna, amarra num pau de vassoura, um cabo de vassoura, joga no chão, e o elefante não sai dali. Mas como? Uma patada do elefante destruiu o circo inteiro? Como é que eles conseguem fazer isso? Pega o elefante quando é pequenininho, porque o elefante quando é pequeno já é grande, mas ele é pequenininho ainda. Aí pega uma corda bem grandona, forte, e amarra o coitado dia e noite num pau enorme, com aquele nó que cada vez que ele faz força, aquilo aperta. Então eles amarram o bichinho lá, elefantinho. A mãe dele está lá solta e ele vai querer chegar perto da mãe, a corda vai indo. Chega uma hora, cada vez que ele fizer esforço, a corda aperta. E isso vai durante mais de um ano. Com 1 ano de idade, que o elefante ainda não é adulto, mas já é um bicho imenso, ele ainda está tentando soltar daquela corda. Mas ele está já há 1 ano repetindo um exercício, só pelo instinto. A corda me prende, e se eu fizer força, depois que ele treinou, o que ele gravou?
Não sei se ele tem subconsciente ou na memória. Deve ser grande, que o povo fala memória de elefante. Eu não sei se é o tamanho da memória ou o tamanho do elefante. Ele grava aquilo. Se eu fizer esforço, machuca. O medo da dor não é dor. O medo da dor faz com que a pessoa esteja presa. Olha, esse é o mecanismo para você se prender num vício. No meu livro Viver com HIV, eu procuro ensinar as pessoas como parar de fumar. E uma das coisas, e foi a experiência que eu fiz quando eu fumava também, que para a gente parar de fumar, a primeira coisa a fazer é tornar pública a sua decisão. Uma vez eu fui em Divinópolis, e pregando em Divinópolis, nós fizemos um momento de oração, de entrega, como aqui já fizemos tantas vezes, em que as pessoas jogavam maço de cigarro. Ah, mas para que falar isso no acampamento? Para que falar? Porque infelizmente tem. Primeiro, tem gente que se infiltra. Segundo, tem gente que o encardido vai perseguir até aqui. Hoje mesmo acharam um menino aí, aqui do acampamento, fumando um cigarrinho, um baseado, atrás do ônibus. Então nós sabemos disso. Então nós fizemos aquele momento de oração, as pessoas jogaram fora. Teve uma mulher que escreveu num jornal lá, me mandaram depois, mas descendo a lenha, que isso é emocionalismo. Coitada, ela devia conhecer um pouquinho de psicologia então, já que ela quer falar de uma área que ela acha que conhece. Isso não tem nada de emocionalismo. Isso tem você tornar pública uma decisão. A primeira coisa a fazer para você vencer um vício, vencer um pecado, é tornar pública a sua decisão. Porque na hora que eu torno público, eu estou dando às pessoas o direito de cobrar de mim. Você fuma e não quer fumar mais. Muito bem, claro que vai ter que pedir ajuda da graça de Deus, mas tem que saber uma coisa, que a graça de Deus está sempre a seu favor, quando o assunto for libertar-se de um vício. Sempre. Ah, se for a vontade de Deus, se Deus quiser eu vou parar de fumar. Ô meu irmão, fumar é pecado mortal. Deus quer que você pare de fumar. É o que Deus mais quer na vida, que você pare de fumar. Isso é um vício terrível. Tão terrível que as pessoas dizem: o que tem fumar? Eu mesmo era assim. Aprendi em casa a fumar, fumava com a minha avó, porque papai fumava, mamãe fumava, meu irmão fumava, todo mundo fumava. O que tem fumar? Não está estragando ninguém, o que tem? Mas é um vício terrível, é pecado mortal fumar. Primeiro, mortal porque mata o nosso corpo. O cigarro tem 4.720 substâncias químicas. 4.720 substâncias químicas que me matam. Vai desde a sola do pé até no cabelo. Circulação, respiração, pulmão, estômago, intestino. Mais de 90% do câncer de pulmão é o câncer que mais mata. 85% das pessoas que tiveram esse câncer, que foi descoberto o câncer já, o processo desencadeado de pulmão, infelizmente faleceram. Não tem jeito. 90%, isso a Organização Mundial da Saúde diz, 90% das pessoas que têm câncer de pulmão é em consequência do cigarro. Então ele é mortal porque mata meu corpo. Mas ele é mortal também porque ele leva você a obedecer o encardido todo dia. Quer ver um exemplo? Você fuma um maço de cigarro por dia. Custa R$1, R$1,50 um maço de cigarro, R$2. Todos os dias você paga o dízimo do encardido. Ao comprar um maço de cigarro, eu estou todo dia. Eu tenho que pagar muito dízimo para Deus, porque eu já paguei muito para o encardido. Por isso que eu tenho que rezar muito, trabalhar muito, lutar muito e fazer muita gente parar de fumar. O dia que Deus me der a graça de eu saber que eu já fiz gente parar de fumar, ao menos suficiente para corresponder uma por cada cigarro que eu já fumei, eu estou no céu. Mas enquanto isso eu não posso me acomodar, porque eu já fumei muito, já paguei muito dízimo para o encardido. Imagina num dia você fuma 10, 15, 20, 30 cigarros. Você está lá enfiando a mão no bolso e pagando R$1, R$2. E quanto você dá de coleta na missa? Não responda para não mentir, pensa. Você é fiel. O encardido joga para Deus, é isso. O encardido vive catando os guimbas de cigarro nosso, para mostrar para Deus aqui.
pagou para mim. Você que fez. Ser humano é obra sua, mas me pertence. É seu, mas é meu. Quando uma mãe, um pai fica triste porque a filha está namorando um rapaz mau elemento, e a mãe então vem chorando: padre, a gente cria uma filha com tanto amor, com tanto carinho, e agora vem esse negócio, né? Deus olha para nós e fala: a gente cria um filho tão bonito, com tanto amor, com tanto carinho, pois vem um encardido com a porcaria de um cigarrinho desse, leva aí. Olha como é que está ficando feio. Olha o tanto que fede esse menino. Olha o dedo amarelado, olha o bigode amarelado, cabelo fedendo, roupa fedendo, ó, dente tudo amarelo, tá? O encardido está feliz por quê? Você está ficando a imagem e semelhança dele, já está ficando encardido também, já está tendo o cheirinho dele, está ficando. Percebe? E além disso, além de me matar, eu estou pagando. Por que é pecado mortal? Por que as empresas de cigarro nunca fizeram propaganda de cigarro que ofendem a fé católica? Nunca. Sempre respeitaram a nossa fé. Sabe por quê? Porque eles têm na mão qual é a pesquisa prontinha, qual é o perfil do fumante. E no Brasil, 99% dos fumantes que se declaram religiosos são, é a vergonha para nós, mas é verdade. Nós somos daquela turma que foi no teatro, católico. Ah, eu não me incomodo, eu não vou ficar mexendo na vida do outro. Por que é preciso tornar público? Porque eu vou dar ao outro o direito de cobrar de mim. Imagine se um dia um de vocês me visse com um cigarro na mão. Já não pode ser, ué. Esse padre vive descendo a lenha no cigarro. Ao falar, eu sou contra, ao dizer eu não fumo mais, em primeiro lugar, eu estou rompendo com o demônio. Ele vai ficar doido, mas estou rompendo com ele. E para que eu não recaia, eu torno essa decisão pública, porque aí as pessoas poderão cobrar de mim. O que as pessoas quando tentam parar de fumar faz é escondido. Compra lá um emplasto sabiá que tem agora, prega nas costas, pega na coluna, pega na perna, mas não conta para ninguém. Tem medo. Ah, mas e se eu falar que eu parei e depois eu recaí? Ou seja, nós estamos criando um medo do futuro. E é isso que um encardido faz. É a ideia do elefante. O elefante tem a lembrança de que quando ele tentava soltar-se daquele pedaço de pau, a corda prendia e machucava. A lembrança do que ele sofreu faz com que hoje ele continue amarrado. Ele está condicionado. E o demônio faz isso conosco com um cigarro, com qualquer outro pecado, qualquer outro vício, interior ou exterior. Então primeiro eu preciso tomar consciência. A verdade liberta. Qual a verdade? A verdade científica. Hoje, graças a Deus, eu li há poucos dias os jornais que os maços de cigarros terão que vir agora com fotografias. Um lado pelo menos vai ter que ter uma fotografia. São 9 fotografias, aonde mostra uma pessoa com câncer, onde mostra uma criança tudo cheio de tubo, fruto de uma mãe que fumava. E está dando a maior polêmica. E eu lia nas revistas semana passada qual é o grande argumento que estão fazendo contra essa campanha, porque isso está ferindo a liberdade da pessoa. Que liberdade? Quem é que tem liberdade para acender um cigarro aqui e matar alguém ali? Ah, mas o corpo é meu, o que eu faço com ele o que eu bem entendo. O seu corpo é seu? Quem deu código no seu coração? Quem que pôs sua unha para crescer hoje? Você? Você passou algum líquido nela? Ô, unha, você cresce só para frente, tá? Quem fez sua unha crescer? Seu cabelo crescer? Quem deu corda no seu coração? Você? O corpo é seu? A sua pele. Você já percebeu? Você está jantando ou vai correr, bate a boca e dá uma dentada no beiço. Nunca você mordeu o beiço? Primeira vez que eu fui no dentista, eu tinha uns 12, 13 anos.
Aí deu anestesia para arrancar, né? Porque a gente ia no dentista para arrancar dente. Tinha dinheiro para abiturar. Hoje parei para tudo, né? Vai arrancar. Foi no dentista, arrancou, de anestesia, já era uma panelona aquilo. Que a gente guardava 4, 5 sementes de goiaba ali dentro, né? Era um panelão mesmo. Aí foi lá, muito custo, arranquei, consegui. Arrancou, né? E deu anestesia. E fiquei com o beijo. Fica assim, né? Aí, rapaz, quando eu estava indo embora, eu dei uma mordidinha no beiço. E eu notei que não doía. Aí fiquei mordendo. Era gostoso morder o beiço, porque a gente estava mordendo o beiço da gente, nós estava parecendo que estava mordendo outra pessoa o beiço. Porque como é que pode a gente mesmo morder a gente não sentir dor? Isso é um fenômeno. Aí eu estava mordendo. Gente, foi passando 1h30, 2. A anestesia foi escapando o efeito. E aquele negócio inchado por dentro. Aquele buraco, porque eles não davam nem ponto antigamente, né? Para ficar mais barato. E aqui por fora foi inchando aqui assim. Eu fui passando nata de leite. Tinha uma pomada roxa. Fui aqui. Nossa, o tanto que eu sofri, Deus o livre, guarda. A gente é muito bobo, nossa mãe, né? Você já com certeza já mordeu os seus beijos uma vez, não mordeu? E quem operou? Quem deu ponto nele? Alguém aí operou? Você morde hoje, faz uma ferida aqui. Amanhã vai olhar. Não tem cicatriz. Aonde Deus põe a mão é uma beleza, né? Ele conserta o seu olho. Nossa, o beijo ficou novinho. Estava desbeiçado ontem. De um dia para o outro, como é que pode? Não fica cicatriz, não fica nada. Quem fez? O corpo é meu? O corpo é seu? Não. Essa é a primeira mentira. O meu corpo não me pertence. O meu corpo é obra-prima das mãos de Deus. Segunda grande mentira, eu não sou responsável, porque Deus é bom. Imagina, vocês acham que Deus é ruim? Você acha que Deus vai dar só uma chance para a pessoa? Só uma vida? Não, imagina, Deus seria injusto. Então, e a pessoa que morre no pecado? Não, tem que ter outra vida. Tem que ter reencarnação. Trocar a verdade de Deus pela mentira. Quanta gente hoje acreditando na reencarnação? Não, porque a pessoa tem que se esforçar. Então ela vai ter outra vida, ela vai ter oportunidade de voltar. Deus não trabalha com aquela sucata que o padre falou. Quem trabalha com lixo reciclado foi os alemães que inventaram essa história. Deus não trabalha com lixo reciclado. Ele não vai aproveitar espírito velho em corpo novo. Nosso Deus é o Criador eterno, o tempo todo está nos criando. Agora, será possível que Ele vai nos criar? Pega o que o padre Jonas falou hoje de manhã. Ele vai nos criar para presentear Jesus com sucata? Vai aproveitar lixo reciclado? Não, meu irmão, a vida é uma só. A nossa liberdade nos diz que depois dessa vida vem o juízo. E que nós seremos chamados diante de Deus para dar satisfação. Aqui, Senhor, olha o corpo que eu recebi. Parábola dos talentos. Aquela parábola é muito séria. Por isso que ela está lá em Mateus 25, no contexto do juízo final. Você já percebeu que a parábola dos talentos está no contexto do juízo final? Ela não está lá no capítulo 13 de São Mateus, aonde ele fala das parábolas do reino, junto com o semeador, junto com o joio, junto com o trigo. A parábola dos talentos está lá no contexto do juízo final, Mateus 25. E por quê? Porque o talento que cada um tem que devolver é a sua vida. Cada um de nós aqui recebeu o dia que nasceu o talento da vida, o talento do corpo. Não tem talento nenhum. E o seu olho que enxerga sozinho, quanto você pagou para ter? O seu ouvido que escuta sozinho, quanto você pagou? O seu cabelo que cresce, quanto você pagou? O seu beiço restaurado, quanto você pagou?
o nosso corpo, nossas ideias, nossa inteligência, nossa vontade, nossa voz, as destrezas que temos nas mãos, nos pés, são talentos que cada um de nós recebeu. E aqui nenhum de nós recebeu só 10 talentos. Cada um aqui recebeu 2.500, 3.000, 4.000, 5.000 talentos. Bem, você faça uma coisa bem simples. Depois você pega, eu não vou ler não. Depois você pega uma calculadora eletrônica e marca lá assim: quantos anos de vida você tem? 20, 18 vezes 365 dias que tem um ano. A cada múltiplo de 4 você soma um dia, porque a cada 4 anos tem um dia a mais, 29 de fevereiro. Então se soma mais um dia. Multiplica isso por 24 horas e multiplica por 108.000, que é o número médio de batido do seu coração. Quanto deu? É mais ou menos o número de talento que Deus te deu. E Ele vai cobrar. Ele vai cobrar. E aí Jesus deixou muito claro que no juízo, como é que vai ser essa cobrança do talento? Senhor, o Senhor me deu 5, olha aqui, 10. Muito bem, vem pra cá. O Senhor me deu 2, olha aqui, 5. O Senhor me deu 1. Eu fiquei com medo de perder e estou devolvendo 1. Justo, não é? Mais do que justo. O Senhor disse: então toma até esse, porque você mesmo disse que eu colho aonde eu não plantei. Então me dá, porque esse 1 que você tinha já era 100%, eu tinha te dado, você não tinha era nada, sua anta. Me dá aqui. Até quem pensa que tem vai ser tirado. Vai lá pro fundo, puxa a descarga aí, ô santo, que isso aí deve ir lá para baixo, não vai vir aqui não. Tem o santo da descarga, que é para levar aquelas futricas que o padre falou. Eu escutei o padre falar merda aqui hoje, ele falou. Não foi eu que falei, não fui eu. Depois de falar, é porque o padre Léo, foi o padre Jonas que falou. Não foi? Foi eu, não foi. Não foi eu. Ele começou falando esterco, falou detrito, mas depois não aguentou, ele falou merda. Aí, pá, tem que falar, porque esse negócio, esse detrito, vai para onde? Puxa, é o sininho, ó, vai baixo, vai lá para o fundo, é para onde tem que ir. Gente fraca, vai junto. O encardido, ele precisa de mais gente, porque ele está sempre sozinho. E aliás, se o mundo inteiro fosse para o inferno, ele ainda estaria sozinho, porque lá só vai quem gosta de ficar sozinho, fechado em si mesmo. Qual é o talento que eu vou entregar para Deus? A grande injustiça que nós cometemos com Deus, os injustos não vão entrar no reino por isso, porque Ele nos deu tantos dons, tantos talentos, tantas e tantas graças que você tem, que eu tenho. Mas aí vem uma pedagogia do encardido, a pedagogia das péssimas notícias. Quando você só vê os jornais dando notícia ruim, televisão só passa notícia ruim, as pessoas só comentam coisas negativas, para que isso? Para você ir pouco a pouco entrando num conformismo, tudo está mal, nada dá certo. Padre, se eu for contar minha vida para o senhor, padre, olha, padre, eu sofro tanto pobrinho. E eu tanto que eu já sofri então, pá. Fosse contar para o senhor, daria um livro. Não escreve não, eu não quero ler essa porcaria, não, tá louco? Então nós vamos entrando numa pedagogia do negativo, para que a gente comece a perceber a mão do demônio. Isso tudo é obra dele. E aí a gente não olha mais as coisas bonitas que a gente tem. Nós temos que pegar a pedagogia do bicho. Como Jesus falou, os filhos das trevas, eles abrem os olhos, eles estão usando a inteligência. Vamos usar essa inteligência contra eles. Vamos fazer com que eles bebam o próprio veneno. Como? Percebendo a obra de Deus em mim, a obra de Deus na minha vida, percebendo a graça de Deus agindo na minha história, percebendo que enquanto eu não perceber que eu sou importante, eu me vendo por qualquer preço.
aquilo que nós já refletimos de manhã e junto com o padre. Se você não percebe o seu valor, você se vende barato demais. Quando eu morava em Curitiba, às vezes eu tinha que ir na rodoviária ou no centro. E Curitiba tem um sistema de transporte muito bom. É muito mais fácil ir de ônibus do que ir de carro. De carro, além do trânsito, tem que pagar um estacionamento, que é um absurdo. Então a gente vai de ônibus. Curitiba você paga uma passagem de ônibus, e de um ônibus vai pulando para o outro, não tem aquelas cabines lá, né? É um sistema perfeito. Você paga uma passagem e vai em qualquer lugar da cidade. Então eu sempre ia de ônibus. Aí descia no centro da cidade, do ponto de ônibus, para ir até onde precisava. Me doía. Podia ser 9 horas da manhã, 11 horas, meio-dia, 2, 3 horas da tarde. Na beira da calçada, principalmente perto da rodoviária, você ia vendo aquelas senhoras de 28, 30 anos, rapazes vestidos de mulher, travesti, na beira da calçada, 9, 10, 11 horas, meio-dia, se oferecendo por R$5. R$5, R$1. Elas falam abertamente para você está passando na rua, elas são encostadas na parede e falam. R$5. Uma vez eu fui em Cuiabá pregar um encontro, há muitos anos atrás. E uma irmã de caridade chamada irmã Nazaré me levou para encontrar as meninas prostituídas de Cuiabá. Então eu estava no hotel, dona Neuza, uma mulher da igreja, arrumou uma sala no hotel e eu fui atender. Tinha umas 40 meninas de 9, 10, 11, 12 anos. E eu comecei a me perguntar, escuta, mas quanto vocês ganham para fazer prostituição? R$1. Criança de 8, 9, 10 anos de idade se vendendo por R$1, por R$5. Quem que se vende tão barato assim? Nós sabemos que o barato é porque não presta. Se alguém chega e oferece para você, olha, eu estou com essa calça jeans aqui da marca tal, muito boa, está custando R$2. Você olha e diz, R$2 para uma calça? Ou ela é falsa, ou ela é roubada. Mas, entende? Ou ela é falsa, ou é. Por que o demônio nos vende barato? Porque ele nos falsifica e depois nos rouba. Nós pertencemos ao Senhor. Nós temos dono. Você tem dono, eu tenho dono. Nós somos do Senhor. São Paulo vai dizer muito claro aos romanos e para nós: morto ou vivo, nós pertencemos ao Senhor. Nós temos dono. O meu corpo não me pertence. É injustiça eu falar que é meu aquilo que é de Deus. É injustiça eu roubar. Logo em seguida vai dizer que quem não entra no céu também é ladrão. Esse ladrão não é aquele ladrão igual Dimas era, não. Ele foi preso com Jesus, estava lá amarrado na cruz com Jesus, e ele falou para Jesus: Senhor, lembra-te de mim quando estiver no seu reino. Jesus disse o que para ele? Hoje estarás comigo no meu reino. E aí, por que aí diz que os ladrões não vão entrar no reino? Não é só aquele tipo de ladrão, é ladrão que, o pior ladrão que tem é quem rouba de Deus. Uma vez lá em Brusque, os ladrões entraram na igreja matriz, arrebentaram a janela, abriram o sacrário, tiraram as hóstias, jogaram no chão, jogaram um pouco de hóstia na rua e levaram as âmbulas, porque achavam que aquilo era de ouro. Meu Deus, aquilo deu uma repercussão, porque roubaram coisas sagradas. O arcebispo mandou uma ordem no mesmo dia, dizendo que nós tínhamos que celebrar a missa e convocar o povo para fazer um ato de desagravo, porque Deus foi ofendido. Realmente foi. Não pode dar as coisas santas, as pérolas, aos porcos e aos cães. Mas meu Deus do céu, nós fazemos esse pecado pior ainda. Nós nos pegamos de Deus. Eu sou de Deus e não pertenço a mim. Você não pode me ter, você não pode ter a minha pessoa, porque ela não pertence a você nem para mim. Se você me tiver, você está roubando de Deus, não é de mim. E eu não posso ter você porque você pertence a Deus. Eu não posso ter você, que é uma mulher casada, porque você pertence a Deus. Não é que você pertence ao seu marido só, não. Em primeiro lugar, você pertence a Deus.
Você não pode se prostituir porque você não se pertence. Prostituição não é só sair na rua cobrando 5, 10, 15, 200, 500 reais, não. Prostituição é quando eu dou a alguém, e esse é o pior roubo, aquilo que não me pertence, e eu não me pertenço. Você não se pertence. Nós roubamos Deus. Nós pegamos essa caixa de talento que está aqui. A ciência, com toda a evolução que já chegou, fica embasbacada diante do ser humano. Quantos mistérios a ciência não conseguiu e não conseguirá nunca explicar? Quantos? Nunca. Coisas simples, por exemplo, como nascer cabelo num careca. Por que não consegue? Pode fazer um implante que fica um espetáculo. Aquilo você olha, parece uma cerca de arame bem pertinho assim. Faz nascer. Por que não consegue? Porque a ciência não consegue criar uma unha que colocada na pessoa cresce. Por que a ciência não consegue pegar um grão de feijão que jogado na terra nasce? Coisas tão simples. Por que a ciência não consegue? E não consegue. Eles podem criar aviões fabulosos, computadores, mas aqui não pode. Por quê? Porque na ponta da minha unha tem uma assinatura: pertence a Deus. Na minha pele tem uma assinatura: pertence a Deus. No meu cabelo tem uma assinatura: pertence a Deus. No meu corpo inteiro tem uma assinatura: você é obra de Deus, você é propriedade exclusiva de Deus. Do mesmo jeito que você olha os carros da Canção Nova, tem um carimbo da Canção Nova. Ontem, por exemplo, tinha um ônibus que estava vindo na Dutra e viu com certeza a Canção Nova, olhou lá, viu, olhou e viu o padre lá dentro, porque tinha uma marca. Ah, é da Canção Nova. As pessoas hoje olham para essa cruzinha e falam: ah, é de Betânia? Ah, é da congregação do Sagrado Coração de Jesus. Tem uma marca. E o que as pessoas estão percebendo quando olham para você? O seu sorriso. O que o demônio quer? Quer que você menina, que você menino, que você jovem, que você, ao sorrir para as pessoas, que você reflita a marca dele. E por isso ele cria roupas especiais para você, bem escandalosas, umas roupas que a gente quando vê fica com pena. Eu já disse que há certas celebrações religiosas que a gente no final deveria distribuir maçã, porque quando Eva comeu a maçã, ela percebeu que estava nua. Quem sabe, se as pessoas começassem a comer maçã, iriam perceber que está com aquela... Uma vez eu fui fazer um casamento de uma ex-aluna minha em Pindamonhangaba. Quando entrei no altar, levei um choque. A madrinha, ela estava com uma micro saia no primeiro banco e não tinha aquele negócio de ajoelhar. E o que subia aqui, descia aqui. Aqui era tão apertado, aquele negócio estava saltando. Eu até fiquei com medo daquilo saltar na gente. Aqui estava bufando. E ela de vez em quando cruzava a perna assim, na frente do palco. Falei: Virgem Santíssima, não é fácil não. Pra quê? Pra quê? Se eu ainda fosse um homem disponível, mas não era. Pra quê? Pensa. É o demônio que quer que você, menina, ao sair andando na rua, você esteja com aquela roupa bem colada, que você tem que deitar para vestir aquilo. Não pode. Eu não sei como é que a pessoa, você da pessoa murcha, aí sai pra rua aquele negócio, aquilo tá apertado. Pra quê? Ele quer que você ande assim, porque aí os homens ficam tudo olhando, não é isso que ele quer? Quer. Mas você pertence a outro dono. Você não pode se roubar. Você não pode se tirar de Deus, você pertence a Ele. Você não pode se entregar. O seu corpo pertence a Deus. Você não pode roubar porque você tem a parábola dos talentos para entregar.
E eu tenho que chegar para Deus e dizer: olha aqui o que o Senhor me deu. Todos esses talentos o Senhor me deu. Olha aqui, Senhor, com a minha luta e a sua graça, está aqui. Eu consegui, com a sua graça, vencer esses pecados. Eu consegui, com a sua graça, levar a sua palavra para fulano, para cicrano. Eu consegui, o Senhor me deu voz, eu aprendi a cantar. O Senhor me deu perna, eu aprendi a andar. O Senhor me deu mão, eu aprendi a tocar. Eu aprendi a cozinhar. Eu aprendi a construir. Eu aprendi a filmar. Eu aprendi a limpar, eu aprendi a decorar. O Senhor me deu os olhos, eu aprendi a enxergar, a ver as coisas e a ensinar aos meus irmãos que não conseguiriam ver. O Senhor me deu o ouvido, eu apurei o meu ouvido, eu fui preparando o meu ouvido, eu fui ajeitando o meu ouvido para que ele pudesse ouvir a sua palavra. Está aqui, Senhor, olha os talentos que eu tenho aqui hoje para te dar. E ele vai dizer então: vinde, benditos, vinde. Está aqui na palavra para nós. Mas que injustiça grande estamos cometendo com Deus. Como é triste a gente perceber que nós estamos pegando essa herança toda, que somos nós, e misturando com os porcos. Lembra do filho pródigo? O que ele fez? Ele pegou o que era dele. Ele não fez nada de errado do ponto de vista humano. Ele não pediu a herança do irmão, ele pediu a dele. O que tem? Dinheiro era dele, liberdade dele, e livre ele foi para um país distante. Nem ficou lá no país dele, longe. A gente pode fazer o que bem entende, ninguém está me vendo. Mas em pouco tempo esvaziou os talentos. E quando ele viu, ele estava lá no meio do porco, sujo de porco, fedendo a porco, machucado no chiqueiro que ele estava vivendo. E por que Jesus contou essa história? Para contar que é a nossa história, que nós perdemos o anel, que nós perdemos o sapato, a roupa, que nós nos metemos no chiqueiro? Não. Jesus não teria contado essa história para dizer isso, porque isso teria um monte de canais de televisão para contar. Desgraça, tem um monte de gente para contar. Jesus contou isso para dizer: mesmo ele, que pegou todo o talento e jogou lá no fundo do poço, lá naquele chiqueiro, ele um dia ouviu o convite de Deus e voltou. E que isso pode acontecer com você, pode acontecer comigo também. Liga para Deus. Hoje tem celular, é tão fácil. Converse com Ele. Alô, meu Deus, fazia tanto tempo que eu não mais te procurava. Alô, meu Deus, senti saudades suas e acabei voltando aqui. Andei por 1000 caminhos e como as andorinhas eu vim fazer meu ninho em tua casa e repousar. Embora eu me afastasse e andasse desligado, meu coração cansado resolveu voltar. Eu não me acostumei, diz pra Deus, pras terras onde andei. Eu não me acostumei nas terras onde andei. Vai falando com esse Deus. Hoje eu quero voltar, Senhor, e trazer meus talentos de volta. Eu não quero mais viver nessa injustiça e nesse roubo, Senhor. Alô, meu Deus, fazia tanto tempo que eu não mais te procurava. Alô, meu Deus, senti saudades tuas e acabei voltando aqui. Gastei a minha herança
herança, comprando só matéria. Restou-me a esperança de outra vez te encontrar. Voltei arrependido, de coração ferido, e volto convencido que este é o meu lugar. Eu não me acostumei nas terras onde andei. Diz: nas terras onde andei, eu não me acostumei. Nas terras onde andei, eu não me acostumei. Nas terras onde andei. Vai dizendo para Deus: eu quero voltar hoje. Eu quero me trazer de volta para Ti, Senhor. A missa de hoje à tarde, Senhor, eu quero que seja a missa da minha volta. Sim, Senhor. Eu quero que hoje a Eucaristia possa ser a celebração da volta ao primeiro amor. Assim como o Senhor logo de manhã hoje já me convidou a ser livre, a não ser preso a nada nem a ninguém, a colocar-me inteiro no seu caminho, a experimentar o amor de seu Filho Jesus por mim, Pai. Esse Jesus que me retirou do poder das trevas e me transportou ao seu reino. Tu, Pai, que em Jesus me transportasse do reino do pecado, do ódio, da mentira, ao reino dele, o seu Filho bem amado. Eu quero seguir esse seu Filho. Eu não quero mais viver na injustiça de viver na mentira. Eu não quero mais viver no pecado. Eu estou voltando hoje para Ti, Senhor. Eu quero nessa missa de hoje à tarde pedir a graça de reviver o meu amor primeiro, o seu amor primeiro por mim. Eu não aguento mais viver, Senhor, na minha vida de pecado, de malícia e de mentira. Eu não me acostumei nas terras onde andei. Eu não me acostumei nas terras onde andei. Eu não me acostumei. Eu não me acostumei nas terras onde andei. Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play.